como molhar a calcinha da realidade para que ela te dê tudo o que você deseja. Cara, nesse vídeo eu vou te ensinar a você ficar manifestando compulsivamente. Ou seja, eu quero transformar você, meu camarada, minha camarada, gostoso, gostosa, em um manifestador compulsivo. O que significa isso? Que quando você pensar em dinheiro, o dinheiro vai estar na sua conta. Quando você pensar que quer ter um carro novo, uma família nova, seja lá o que você queira, o que você deseja no fundo do seu coraçãozinho, isso vai estar lá. Eu te garanto, confia, fica comigo até o final, que você vai entender essa parada louca aqui e vai mudar de vida completamente. Todo mundo, assim, o que eu vou te passar aqui pode fazer uma diferença tão grande, porque 99% das pessoas vão por um caminho. Esse caminho que eu tô te passando é na contramão? É na contramão. Só que em compensação, enquanto os Betinha fica lá trabalhando 15 horas seguidas, você vai conseguir fazer tudo isso sem nem sequer trabalhar direito. Então, sim, o que eu tô te falando aqui é mais real do que você imagina. E não é vozes da minha head, não são vozes da minha cabeça que estão lhe dizendo isso. Mas uma estrutura de realidade que já vem da antiguidade, que na verdade as escrituras já tentaram nos demonstrar, e acima de tudo, a linha histórica do nosso tempo, ou seja, da humanidade, já nos deu prova completamente cabaz de que isso aqui funciona. Então você vai precisar compreender algumas coisas que eu vou te falar nesse vídeo. Paçoqueiro, Babilônia, Jesus. São essas três coisas, os três pontos principais de começar a manifestar instantaneamente, como se fosse mágica. Como assim, Tofik? Que parada é essa? Paçoqueiro, Babilônia e Jesus. Você vai compreender, fica comigo aqui. Paçoqueiro, vamos começar pela história do paçoqueiro. Cafezinho sem açúcar, tá? Se você toma café com açúcar, você nunca vai conseguir manifestar. Sabe por quê? Porque você é fresco, cara. Quem toma café com açúcar, acho que eu falei com açúcar, né? Quem toma café com açúcar é fresco demais, cara. Não tem jeito, é macio. Paçoqueiro. Vamos começar com a história do paçoqueiro. Esses dias, bom, tá com reflexo aqui, né? Deixa eu dar uma ajeitada. Bom, esses dias eu fui comer em um lugar que eu gosto muito, que a comida é muito gostosa e as atendentes também. E aí tinha um paçoqueiro vendendo paçoca. Era um cara super bem-humorado, que chegava, falava com a gente e tal. E aí, sabe aquele cara que é um vendedor nato, diga-se de passagem? Um cara, assim, ele era aquele famoso tem de bom ânimo em quesito paçoca. Ele era muito bom nisso. Só que ele não estava vendendo, por mais bem-humorado que fosse, por mais... como eu posso dizer? Por mais que ele tivesse aquele ânimo de venda, ele não vendia tão bem. E aí, eu reparei nisso. E ele falava assim... E aí ele chegava nas pessoas e algumas delas, que eram amigos próximos dele, ele falava, pô, cara, tá difícil mesmo pra todo mundo. E não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que lá. O Brasil tá em crise, tá difícil pra todo mundo, e não sei o que. Sabe esse papo que você sempre costuma ouvir das pessoas do tipo, o feijão tá caro, tá tudo difícil? Então, ele era esse tipo de pessoa. Então, ele era uma pessoa bem-humorada, o paçoqueiro, que você já vai entender o que tem a ver com Babilônia e Jesus. Ele era uma pessoa bem-humorada. Eu vou colocar aqui as características do paçoqueiro. E por que eu tô usando essa palavra paçoqueiro? Você vai entender ao longo do vídeo que não é uma palavra ofensiva. E que, na verdade, o paçoqueiro, ele é um... Você vai compreender, peraí. Então, o paçoqueiro, ele era bem-humorado. Só que o que ele repetia? Tá difícil, tá complicado. E aquilo me caiu uma chave, porque eu estava comendo aquela comida e eu percebi que quando se trata de manifestação, as pessoas agem da mesma forma que o paçoqueiro. Elas têm bom ânimo, elas querem ficar animadas. Mas sabe qual que é o principal ponto que as impede de manifestar a vida que elas desejam de fato? Dinheiro, amor, seja lá o que for. Todo mundo chama de crença, mas é muito mais profundo do que crença. É algo que vai além disso. Você percebe que não tinha como ele vender mesmo com bom humor, porque ele acreditava que era difícil, que a gente tá em crise, que o Brasil tá em crise, que todo mundo tá... que a realidade está difícil. Entende que, na verdade, ele estava manifestando, mas ele estava manifestando unicamente a crença de que era complicado. Então você fala com muitas pessoas, eu já falei sobre isso nesse canal, que quando alguém quer mudar, quando alguém está extasiado e desejando mudança, a primeira coisa que essa pessoa pensa é esforço. E por pensar esforço, ela manifesta esforço. Ela manifesta ciclos que não têm fim, ciclos que não acabam. Justamente porque você não pode contrapor aquilo que você acredita. E não só aquilo que você acredita, mas a realidade mais ampla dentro de você, ela se concretiza. E o que eu quero dizer com isso é que em todos os momentos nós estamos manifestando. Por exemplo, eu falando dessa forma, indo para trás e para frente, é uma forma de manifestação do meu ser.
Ou seja, por exemplo, se você olhar inclusive a cultura judaica, você vai ver que alguns rabinos ficam assim. Você também pode descobrir um termo chamado peripatético, que era o modo como Aristóteles ensinava, andando, porque as ideias fluíam. Isso é uma forma de manifestação. Ou seja, eu estou me manifestando, eu estou circulando. E você vai entender por que essa baboseira toda de técnica que as pessoas falam na internet é uma porcaria, não serve pra porra nenhuma. Ai, Tofik falou palavrão, abaixou a vibração. É o crente espiritual esse aí. Esse é o crente desperto, o fariseu espiritual. Você já vai entender como manifestar tudo isso sendo você mesmo e sem ficar com esse negócio de, ai, será que eu tô pensando positivo? Será que eu tô pensando negativo? Relaxa, você vai entender. Então, você tá manifestando em todos os momentos. Quando você, por exemplo, pega um canetão como esse e decide colocar aqui dessa forma, você tá manifestando, sabe o quê? Uma crença que você tem, porque atos são crenças solidificadas. Anota isso. Atos são crenças solidificadas. Então, tudo o que você acredita, você vai fazer em forma de atos. Eu vou até anotar isso aqui. Atos dos apóstolos? Não. Atos da sua vida. Atos são crenças. Então, a forma como você arranja o seu cabelo, a forma como você levanta, a forma como você age na sua vida como um todo, ela está manifestando aquilo que está dentro do seu coração o tempo todo. A manifestação ela é instantânea, ou seja, você está manifestando tudo o tempo todo. Você está tirando de si coisas dentro de você o tempo todo. Não tem como evitar isso. Então a manifestação instantânea ou manifestar qualquer coisa não se trata de descobrir uma nova técnica, de parar de falar de modo X ou quem sabe até mesmo de pensar de modo X, mas justamente a rearranjar os seus sistemas de crença. Mas isso aqui é bizarro, velho. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender. Não é simplesmente trocar ou pensar positivo. É entender profundamente a estrutura da realidade, cara. Então, beleza, a primeira coisa que você vai entender, o primeiro ponto desse vídeo, inclusive, é a história do paçoqueiro. A história do paçoqueiro nada mais é do que o retrato puro, simples e fiel de como todos nós agimos. Você não pode vender muito se antes você acreditar que o Brasil está em crise e que todo mundo vai quebrar e que o mundo é difícil, que o feijão tá caro e que tá tudo ruim. Não, você não pode fazer isso acreditando naquilo. Você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não tá escrito isso nas escrituras? Esse é o real motivo. O real motivo disso, de dizer isso, é que o mundo espiritual ele é muito mais amplo, ele contém todas as possibilidades. Então você não pode servir o que é amplo, que no caso é Deus, que geralmente está dentro de você agora, frutificando ideias que você nem sabe. Você não pode servir isso se antes você estiver apegado à ideia de que é difícil vender paçocas e que o mundo está em crise. Tá compreendendo como a manifestação se trata justamente, simplesmente daquilo que você acredita? Esses dias eu tava falando com uma mentorada, e aí eu perguntei pra ela, inclusive uma pessoa que ganha até bastante dinheiro, e aí eu perguntei pra ela, você consegue manifestar R$2.000 por mês? Ela falou, óbvio, quem não consegue? Você consegue manifestar 1.500? Óbvio, quem não consegue? Você consegue fazer R$1.000 por mês? Óbvio, quem não consegue? Ela falava isso pra mim. E aí, essa mesma pergunta eu vou falar pra você agora. Eu vou fazer pra você agora. Você consegue manifestar R$10 por mês? Parece muito pouco, né? Claro, óbvio que eu consigo, pô, Tofik, tem emprego, não sei o que, sou picudo, consigo e é isso aí. Sim, consegue, você com certeza consegue. Você consegue manifestar R$10, mas você consegue manifestar 15? Esse eu duvido que você consiga manifestar R$15 por mês. Acho que você não consegue. Não, você não consegue? E 30, você consegue? E 100, você consegue? Se você respondeu que consegue manifestar 10, 15, R$30, reais, não é 30 mil não, R$30 por mês. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você consegue manifestar 10 milhões até o próximo mês? Consegue ou não consegue? Se você falar não pra mim, por quê? Responde. Eu tenho certeza que muita gente vai falar agora assim, não, porque eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, não sei como vender, não sei. Sim, então você não consegue. Agora, responde a pergunta mais bizarra de todas desse vídeo. Por que você consegue manifestar R$15, R$30, R$100, mas não 100 milhões? Não 10 milhões no próximo mês? Ai, porque é muito dinheiro. Não, 10 milhões e R$10 são a mesma coisa em estados diferentes. É dinheiro. Por que você não consegue manifestar? Entendeu? Tá compreendendo o quanto que, na verdade, isso se trata do você acredita ou não acredita que pode? Ah, Tofik, eu acredito que posso manifestar 1 milhão no próximo mês. Você fala isso como um sonho, uma realidade, tipo aquele sonho de criança infantil? Ou você fala como se estivesse botando pau na mesa mesmo, do tipo, eu vou manifestar? Porque depende, muitas pessoas, assim como o paçoqueiro, que inclusive poderia ter uma mentalidade positiva, falava que ia vender 1 milhão de paçocas, mas no fundo ele não acreditava. Então, a diferença entre manifestar R$10 e 10 milhões não está no dinheiro, mas na crença. E só de eu falar isso, e você sentir que isso é absurdo, é porque a sua crença, eu estou ofendendo profundamente o seu sistema de crenças agora. Tá compreendendo quando você se sente ofendido, quando o seu sistema de crença é ofendido?
você vai sentir um incômodo. Porque, veja, o ser humano ele só pode reproduzir aquilo que há dentro dele. Então as cidades, os municípios, os estados são nada mais, nada menos do que uma reprodução das nossas próprias crenças. Ou seja, você tem uma cidade onde você aqui mora em várias... As casas estão divididas, tem rua, e essas ruas, essa cidade, esse município tem limites. A sua mente é uma reprodução disso. A luz tá refletindo aqui, deixa eu puxar mais próximo. Por favor, não fica muito apaixonadinho, tá? Você tem limites. O seu sistema de crença é o seu limite. Aquilo que você acredita é o seu limite. Pelas vossas palavras serão condenados ou absolvidos, como diz as escrituras. E todos os rios correm para o mar. Tudo que é amplo em você vai ser solidificado na sua vida. Entendeu? E quando você entende esse conceito profundamente, você entende algo que a Bíblia já nos alertava há alguns milhares de anos, que Jesus falava: Deus é Espírito. Deus é Espírito, Taufik. O que significa isso? Eu não sei se você já leu um livro chamado Kybalion, e ele diz que uma das leis universais é que tudo é mental. O todo é mental. Todo é mental. Todo é mental. Escrevi como se fosse um N aqui. O todo é mental. E a Bíblia diz Deus é Espírito. É a mesma coisa em uma linguagem diferente. É a mesmíssima coisa. E o que essas coisas querem nos dizer? O que isso aqui quer nos mostrar? Que você só consegue experimentar a Deus, o todo, que é absolutamente tudo que nós estamos dentro da mente de Deus, mentalmente. Não tem como. Então, a ideia do dinheiro, a ideia da manifestação dos seus sonhos, o que você precisa compreender é que é uma ideia. Não é nada mais do que uma ideia. Não é físico, não é real, é mental. Pode parecer louco? Pode parecer louco, mas observa com carinho, bem gostosinho, a realidade. Observa as pessoas que estão dentro de um ônibus engarrafadas, todas juntas, perfeitamente juntas, suando, com o sovaco fedendo. Aquilo ali não é sobrevivência, é uma ideia do que é a vida. Taufik, você está sendo insensível. Não, cara, eu trabalhei de pedreiro, eu sei como é estar nessa outra parte, na contraparte da vida, de não manifestar nada. Eu sei como é. A questão é que tudo são ideias. A pessoa, ela tem uma ideia, a manifestação dela está ocorrendo, é presente. Ela tem uma ideia de que para sobreviver, ela precisa se esforçar muito, de que pagar as contas é algo difícil, de que ela não tem possibilidade de sair disso, de mudar de realidade, de mudar de vida. E por isso ela vive aquilo. Tá entendendo como encaixa-se perfeitamente na ideia do todo? Ou seja, tudo na sua vida é mental, é espiritual. É espírito. Tudo nesse mundo, cara, tudo nesse mundo trata-se de ideias. Ninguém tá pondo agora, nesse exato instante. Por que as pessoas desse exemplo que eu dei estão manifestando pobreza? Ninguém tá pondo uma arma na cabeça delas e falando: vai trabalhar amanhã sei lá, cara, de motoboy, de qualquer coisa do tipo. Não é indigno trabalhar disso, não é indigno receber pouco. Ninguém está fazendo isso. Então por que ela vai? Porque infelizmente, ela está condicionada, ela está manifestando, mas está manifestando uma ideia errada. Então, o que eu quero dizer com isso é que ninguém, em essência, é um motoboy, ou um pedreiro, como eu fui, ou um contador, ou alguém que recebe pouco. Ninguém, em essência, é isso. Porque tudo é moldável, tudo pode ser mudado. Você não é a profissão que te paga pouco, ou você não é o emprego que te paga pouco, ou você não é as humilhações que as pessoas fazem com você. Você não é nem mesmo as circunstâncias negativas da sua vida. Entender isso é um passo tão fundamental para a manifestação. Por quê? Porque a gente vai entrar agora num dos conceitos mais sérios desse vídeo, que é o conceito da Babilônia espiritual, que é a Babilônia espiritual, que é o quê? Calma que você já vai entender. Fica comigo aqui, meu docinho de coco, por favor. Então, entenda de uma vez por todas, antes da gente passar para essa segunda parte. Ninguém é um motoboy que recebe pouco, ninguém é um médico milionário, inclusive. Todos nós, em essência, somos mentais, somos uma ideia na mente do todo, na mente de Deus, e também uma ideia dentro da nossa própria criação. As ideias que você tem sobre a vida manifestam-se na vida. Ou seja, você está usando o mesmo método de criação, como já expliquei várias e várias vezes nesse canal, onde as suas ideias sobre o que é a vida manifestam-se na sua criação. Você desce, você vai lá e fica tabernaculando na sua própria vida. O verbo se torna carne, não é isso que as escrituras estão dizendo? Ou seja, o verbo, a palavra, a ideia se torna carne na sua realidade. É assim que a manifestação ocorre o tempo todo, toda hora. É isso. Então, eu preciso que você entenda que você não é, caso você esteja uma situação negativa, a sua situação negativa. Você tem somente uma ideia, porque tudo é mental, e essa ideia reflete-se na vida. Então, isso é importante entender, porque você pode trocar os polos, você pode subir ou descer conforme você quiser. Você pode manifestar, porque nada tem limite. R$10 e 10 milhões é a mesma coisa, só que em estados diferentes. Nada
O que te impede? Nada. Nada, porque tudo é mental. Tudo é mental, tudo tá dentro da sua cabecinha. Tudo tá dentro do seu coração nesse exato instante. Vamos entrar pro conceito de Babilônia? Vamos que você vai compreender agora, a parada vai ficar louca. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais importante do que as vestes? Por isso eu vos digo, não andei preocupados com coisa alguma. Sabe quem disse isso? Sabe quem disse isso? Jesus Cristo. Parece uma frase bonita, poética, linda, gostosa de se ouvir, que você ouve no seu sermão dominical. Sim, parece, mas não é. Essa frase, ela esconde uma profundidade que possivelmente ninguém da religião vai lhe contar. O que eu vou lhe dizer agora? Por que a vida, por que o corpo é mais importante que o alimento? Que as vestes, perdão. E por que a vida é mais importante do que o alimento? Por quê? Responda pra mim, minha querida, meu querido, lindo. Por que é mais importante? Porque Deus é vida. O todo é mental, tá em tudo, é espiritual. Essa frase, ela é mais importante nesse vídeo. Você vai entender como que ela se relaciona com a Babilônia espiritual e como que ela é... Aqui tá o segredo da manifestação. Ser. Tudo o que você deseja está no ser. A vida é mais do que o corpo porque você é. Ou melhor, a vida é mais do que a veste, né? Do que o alimento porque você é. Isso significa que toda a atração, toda a manifestação, ela ocorre não em nível de técnica da lei da suposição, não em nível de damas com as unhas grandes falando como manifestar e aquela coisa egóica. Não. Mas ela está no nível de botar o pau na mesa no ser. Quando você é, você tem. Quando você não pode ter. Entendeu? É por isso que se eu lhe der agora 10 milhões de reais e você não se sentir merecedor desse dinheiro, você vai gastá-lo como qualquer outra pessoa aí. É isso que ocorre na Mega Sena, por exemplo. As pessoas gastam o dinheiro que elas ganham. E por isso que jogar na Mega Sena é uma coisa de pobre. Porque você tá dizendo pro universo, pra Deus, que você não pode fazer esse dinheiro. Então é por isso que eu nunca vou ensinar aqui nesse canal como manifestar jogo da Mega... E é ridículo. Porque o que você ganha no ser quando manifesta dinheiro? Nada. Agora, quando você manifesta dinheiro, mas você deixou de ser aquela pessoa com a mentalidade pobre, deixou de ser aquela pessoa, aquele garoto ou aquela garota que foi humilhada na infância, que não teve oportunidade, para passar a ser alguém que agora é abrangente para toda a família, abrangente para as próximas gerações e que na verdade tem um fogo interno que mantém toda a estrutura social ao seu redor, então aí sim o seu dinheiro é uma bênção. Mas até lá, ele é apenas uma maldição egóica, entendeu? Então a manifestação, ela se trata do ser e tudo funciona na base do ser. Tudo é atraído com base no que você é. O paçoqueiro nunca foi um paçoqueiro. Então, mas por ele achar que ele era um paçoqueiro, que tudo é difícil, ele atraía, mesmo com bom ânimo, mesmo contente de bom ânimo, ele atraía mais e mais pobreza, porque ele era somente um paçoqueiro. Ele acreditava ser somente um paçoqueiro. Então, hoje você pode acreditar ser um funcionário, então você manifesta salário. Hoje você pode acreditar ser um médico milionário, então você manifesta coisas milionárias, mas o que adianta tudo isso? Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que significa isso? Significa do que adianta você ter tudo, mas se você não mudou o seu ser, você não tem nada. É melhor ter tudo e ser do que ter tudo e não ser. Entendeu? Porque ao que tem, mais lhe será dado. Ao que é, mais lhe será dado. Então toda a manifestação ocorre em termos de seu ser. Ocorre nos seus termos do que você é. E isso é importante você entender, porque quando você é um aluno, você está manifestando as outras pessoas te validando, os outros professores, o sistema te validando. Quando você é um funcionário, você está manifestando no ser, porque você acha que é um funcionário. Você está manifestando outras pessoas ditarem o rumo da sua vida. Tá entendendo como tudo é ser? Então qual que é o ser humano, ele é tão... Você, ser humano. É uma bobagem minha falar o ser humano. Você é tão poderoso que assusta. Porque tudo que vocês... Não, você especificamente, que eu sei que eu tô olhando na bulica do seu olho aqui, olha pra mim, cunhudo. Você é tão poderoso que assusta. Então, isso significa o quê? Significa que tudo que vocês pedirem em oração, como diz Jesus Cristo, vocês receberão. Peçam e vos será dado, batam e a porta será aberta. Aonde? No ser primeiro. Então você é e aí você tem. E qual que é a forma de impedir isso? No ser. Se nós fôssemos montar um grupo enorme de pessoas, manifestadores compulsivos, você teria que se tornar aquilo que você deseja ser antes de ter. E nós iríamos fazer uma revolução, nós iríamos mudar o mundo. Mas como isso causaria um impacto profundo na realidade, você seria rico, milionário, trilionário. Você teria o chuchuzinho, o amorzinho do seu lado, o amor que você sempre quis ter. Então, como que o sistema pensou em termos de como que nós vamos fazê-los manifestar, só que manifestar pro lado negativo da realidade? Pobreza, infelicidade, falta de amor, falta de esperança. Como?
a gente vai entrar nos pontos da Babilônia, da helenização e de Roma. Ou seja, os maiores impérios que existiram no mundo, como que eles adaptaram a cultura deles e como que isso basicamente é o seu impeditivo de manifestar. Veja, vamos lá. Eu falei que toda manifestação ocorre no ser. Quando você é um psicólogo, você recebe salário de psicólogo. Quando você é um médico, você recebe salário ou dinheiro de um médico. Quando você é isto ou aquilo, ou quando se considera isto ou aquilo, quando a sua autoimagem está alinhada ou desalinhada, você recebe aquilo que você está pedindo. Você está manifestando no nível de identidade. Guarda essa palavra, identidade. Então é por isso, inclusive, vamos falar sobre a Babilônia. Esse relato da Babilônia está no livro de Daniel, da Bíblia. Os jovens foram levados cativos para a Babilônia, de Nabucodonosor. Os jovens Kentophik, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. O primeiro fato que aparece neste livro de Daniel, da escravidão dos judeus para a Babilônia, é a troca de quê? De quê? O que você acha? Nome. Então, Daniel, que significa Deus é seu juiz, algo do tipo, trocou o seu nome para Beltesazar, se eu não me engano. É um bom nome para o seu filho, né? Por que o nome foi trocado? Porque, igual eu falei, toda manifestação ocorre no nível de identidade, do ser. Então, o nome é muito importante e por isso que na Babilônia de Daniel o nome foi trocado. Só que nesse mesmo relato, inclusive, Daniel não come das coisas que tinham no reino da Babilônia. Ele não come dos manjares do rei e nem as mulheres do rei, como muitos de vocês fariam. E quem sabe, até eu. Ele não faz isso, por quê? Para não se contaminar com a Babilônia. E eu quero que você entenda uma coisa. Por que é tão importante essa troca de nome e como essa estratégia ela é utilizada para que você manifeste o lado invertido da realidade, virado para baixo? Porque a partir do momento em que você esquece da sua identidade, esquece quem você é, você manifesta o que os outros querem para você. Daniel não se esqueceu disso e com certeza ganhou grande êxito na Babilônia. Mas essa mesma estratégia foi utilizada por Alexandre o Grande, por Roma e pela Babilônia. O que Alexandre o Grande queria fazer? Queria helenizar o mundo. O que é helenizar? Ele queria fazer com que as outras nações que ele dominava tivessem outros nomes, tivessem coisas gregas, digamos assim. Roma utilizou do mesmo princípio. Por quê? Esses grandes imperadores perceberam, se a gente dominar o mundo, a gente não vai poder ficar guerreando com a cultura dos povos, então é melhor a gente colocar a nossa cultura ali. E, inclusive, é por isso que muita da narrativa bíblica do Antigo Testamento, muitas pessoas acham aquilo cruel quando, por exemplo, os novos reis que entravam em Jerusalém, destruíam a antiga cultura que existia no lugar de deuses pagãos. A verdade é que não necessariamente isso era ruim, mas era um modo de preservar a identidade de um povo. Assim como você deve preservar a sua identidade, porque tudo ocorre no ser. Você tem que destruir os deuses pagãos da sua vida. Quais que são os deuses pagãos da sua vida? Você achar que alguma coisa pode lhe definir. Você achar que a cultura pode lhe definir. Você achar que a sua identidade é definível, a não ser por você mesmo. Então, se você quer manifestar rápido, instantaneamente, você tem que tirar os condicionamentos que a Babilônia te colocou. Quais que são os condicionamentos que a Babilônia te colocou? Limitações, você não tem limites, então você tem que sair do emprego que te paga pouco, você tem que sair da escola que manipula ou da faculdade, você tem que fazer o que está no seu coração, porque toda manifestação se trata do quanto você não come as mulheres e os legumes do rei, os manjares do rei, o quanto você não adquire coisas desse mundo. Coisas erradas, o ceticismo do mundo. Se você quer manifestar rápido, igual mágica, suba ao céu, suba ao mundo espiritual, onde nada tem limite, onde a gente não vive em um município que tem limites, onde o dinheiro é tão abundante na sua conta que é pesado de você até falar para os outros que aquilo tá ali. E sim, quando isso for possível, quando esse sentimento estiver dentro de você, você vai manifestar instantaneamente, vai manifestar rápido. Só que antes você não pode se contaminar com a Babilônia, que é o mundo. Por isso que Jesus falava, benditos os puros de coração, pois verão o reino de Deus. O que são os puros de coração? Não se infecte com o ceticismo do mundo. Creia fielmente que você é digna de ter tudo aquilo que você deseja e a manifestação virá. Trabalhe para isso, trace estratégias para isso e a manifestação virá. Manifestação instantânea se trata de não comer o fruto da Babilônia e subir ao reino espiritual, ascender aos céus. Como dizem as escrituras, Jesus ascendeu ao céu, ascenda também ao céu, onde
todas as possibilidades estão reunidas no exato instante em que você as nota e que assume como se fossem verdade. Só que esse como se fossem verdade é uma furada. Eu falei isso, mas não é isso. É verdade. Eu sou. Se você não crer que você é, eu sou, vós morrereis em vossos pecados. Não foi isso que Jesus disse? Se não credes que eu sou, vós morrereis em vossos pecados. Eu espero que você tenha entendido isso. Eu espero que você realmente não ache que ele não estava... A Bíblia, a palavra eu sou é o nome de Deus. Então, quando você vê isso aqui, presta atenção. Permaneceis em mim e eu permanecereis em vós. Permanecei no seu desejo e a realidade permanecerá convosco até o fim dos tempos. Os seus sonhos se realizarão à medida que você permanece neles, à medida que você acessa a realidade, à medida que você não come do fruto da Babilônia, que é o ceticismo. Compreendeu? No ser. O ser é tudo. A verdadeira manifestação se trata de movimento. O quanto você se movimenta. O quanto você dá pro mundo e o mundo lhe dá de volta. Então não adianta você visualizar. Você precisa ter a convicção de que isso já é verdade e agir. E agir, porque se você acredita, você age. O desapego é a ação, guarda isso. Então qual que é a ação que você tem que tomar agora para começar a manifestar a vida dos seus sonhos? É tirar o fruto da Babilônia, é tirar o condicionamento da Babilônia. Você é infinito, guarde isso. Esse vídeo, ele é poético porque você é infinito, porra. Você é infinito, você não tem fim, cara. Você é filho do Deus absoluto, velho. O que você tá com medo? Não tenha medo, não temas, ande sobre as águas. Entende, cara? Entende? A manifestação é o eu sou. Não tem a palavra, ela não chega no limite de explicar isso. O eu sou é tudo. Então quando você se sentir fraco, debilitado, eu sou o que sou. E aí, de repente, você começa a manifestar as coisas. Porque, de repente, você percebe, porra, por que eu tô num trabalho patético se eu sou? Se eu consigo fazer mais? Se eu sou todas as possibilidades que eu quero ser? Se eu desço pra minha própria criação e boto o pau na mesa? Entendeu? Entendeu? Não como o fruto da Babilônia, não deixa que eles troquem o seu nome, a sua identidade. Você não é um paçoqueiro, você não é um motoboy. Você não é nada, cara, do que falaram pra você. Você é o que escolhe ser. E toda manifestação ocorre em nível de identidade, porque quando você é, você tem. E não perca a sua alegria interior, nunca, nunca. Em todos os ambientes, se você quer prosperar, tenha alegria interior. Tenha frutos do espírito. É assim que você manifesta com o eu sou. Mude a sua identidade. Você não é um pobre coitado. Você não é uma vítima. Você é picudo. O picuda. Não tem como, cara. Não tem como. Você é... Nós todos somos irmãos, filhos de Deus. Você é. Eu sou. Então não se esqueça disso. Não coma a lavagem com os porcos desse mundo que pregam que os seus sonhos não são verdadeiros, que eles nunca vão se realizar. Não coma nem mesmo a lavagem que muitas vezes você dá pra si mesmo com o ceticismo. Nunca duvide. Quer manifestar instantaneamente? Resumindo muito bem esse vídeo, suba aos céus. Suba a realidade do seu desejo e permaneça lá. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Você quer ter, sei lá, velho, um Fusca azul com banco cromado, não sei como você vai fazer isso. Vai pra lá no pensamento e fica lá. Fica lá. Não olhe pro mundo. Não idolatre o mundo. Não deixe que os deuses pagãos dominem a sua vida, pô. Esse é o segredo da manifestação instantânea. Eu sou. Eu sou o que sou. E se vós não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Se você não crê que você é, você vai morrer junto com os porcos desse mundo. Esse é o juízo final para esse povo cético. Você não é isso. Quer manifestar alguma coisa? Se torne agora. Busque essa energia e traz para si mesmo, cara. Esse é o maior segredo de todos. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Coloque a sua dúvida aqui embaixo. Identidade é tudo. Não deixe a sua identidade na mão dos outros. Você não é pobre, você não é coitado. Quer manifestar algo instantaneamente? Se torne agora. Suba aos céus, ascenda aos céus, suba aos montes como os profetas faziam. Ponto importante. Por que a profecia era o dom mais poderoso do Antigo Testamento? Por que você acha? Porque a palavra é criadora. E você também é um criador, assim como Deus é. Entendeu? Agora, você quer manifestar instantaneamente, quer trocar a sua identidade, quer mudar o seu sistema de crença. Aqui embaixo tô deixando uma aula gratuita, o protocolo mais prático que você pode ter, que é o do despertar da autoconfiança. Entre agora e participe desse treco antes que isso aqui se encerre, velho. Valeu, tamo junto, beijo, abraço. Me chamo Taufik, aqui eu falo filosofia, desenvolvimento pessoal. Você tá bonito, hein? Beijo, até uma próxima.